Livro de Êxodo, o segundo livro das Sagradas Escrituras, o segundo livro do Pentateuco, da Torá. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E glorifica o Teu nome em nossas vidas. Desperta-nos para a grande necessidade de termos comunhão contigo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Pela manhã, nós falávamos daquele milagre extraordinário com o qual o Senhor Jesus deu início aos milagres no seu ministério, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. E dizíamos, de onde veio tamanha fé que tocou em Maria? Uma fé que não apenas crer, mas insiste, ou melhor, persiste em continuar crendo. Falávamos nós que todo aquele texto salienta a característica do relacionamento, o relacional, e não apenas o religioso em si. Todo aquele texto e o contexto daquele texto está em cima de bases de relacionamento. E então, eu disse pela manhã que cria que esta confiança, esta fé inabalável de Maria era no fato dela ter relacionamento, mãe e filho, e por causa disto, uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento de proximidade. E se queremos manifestar uma fé tão poderosa, uma fé tão extraordinária, precisamos também cultivar o relacionamento, a intimidade, a proximidade com Deus. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos nos achegar ainda mais ao Senhor. E quando fazemos isto? E de que forma o fazemos? Jesus orientando, digamos, esta vida de comunhão e comunhão com Deus aos seus próprios discípulos, disse que estes deveriam entrar em seu aposento, fechar sobre eles a porta, e disse, num relacionamento familiar, disse, e o teu pai, deixe-me frisar bem isto, o teu pai, que te ouve em secreto, te responderá. As audiências divinas, no aposento secreto, são o diálogo entre um filho com seu pai. Sabemos que a Bíblia nos fala sobre o orar e o pedir a Deus. Nos diz, ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando esse vos pedem, quanto mais o vosso Pai celestial não vos dará boas coisas se o pedirdes. Temos de cultivar essa intimidade familiar. Jesus poderia ter dito: entra no teu aposento, fecha a tua porta e o teu Deus. Mas ele disse: o teu Pai. O teu Pai. Nós precisamos de uma intimidade como de filhos para um Pai. Um maravilhoso Pai. Um Pai que nos ama. Um Pai que nos quer bem. Um Pai que deseja nos dar não apenas algumas, mas todas as coisas. Como disse o Pai ao filho na parábola do filho pródigo: mas tudo que é meu é teu. Um Pai que nos dá irrestritamente. Como é importante os momentos de revelação, onde Deus se revela a nós, onde nós igualmente nos revelamos, por favor, a Deus. Como é importante dizer: eis, aqui estou. Como é importante dizer, como o apóstolo Paulo disse: não sou digno nem mesmo de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus sou o que eu sou. Como é importante que não nos esqueçamos de quem somos, que somos filhos de Deus. Por que o somos? Porque um dia o Senhor nos resgatou pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. E então podemos dizer igualmente, sendo salvos pela graça, isso mediante a fé, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A graça está e a fé está presente. E para que entendamos um propósito extraordinário para o qual Deus nos chama a este relacionamento familiar, íntimo, o conhecendo intimamente por meio da oração, por meio da devoção, por meio da dedicação, é que eu gostaria de vir a esse que, para mim, no Velho Testamento, é o maior encontro de Deus com o homem, que é justamente o encontro da sarça ardente, onde Moisés dialoga com Deus. Nós iremos para o capítulo 4, mas já se inicia toda essa narrativa no capítulo de número 3, quando Moisés, conduzindo o rebanho de seu sogro, vê algo maravilhoso. Vê uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Só isto já é uma grande palavra que nos fala que o fogo pode arder, mas não nos consumir. Passarão pelo fogo, passarão pela água, mas nenhum dano lhes causará. Por quê?
porque o Senhor está conosco. Se Deus está com uma sarça, o fogo que é capaz de queimar a toda e qualquer madeira, não poderá consumi-la. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Deus seja glória por isto. Faraó, durante tanto tempo, quis o quê? Consumir, queimar, acabar com o povo de Deus. Consumir suas forças. Mas parece-me que todos os seus intentos foram frustrados. E o próprio Moisés, que estava inserido dentro daquela realidade, foi ele, não só livre daquele problema, mas Faraó mesmo o sustentou, Faraó mesmo o alimentou, Faraó mesmo o cuidou, Faraó mesmo o protegeu, Faraó mesmo o instruiu, Faraó pôde proporcionar a Moisés tudo o que Moisés um dia necessitaria para ser o grande legislador, o grande libertador do povo de Israel. Faraó jamais imaginaria que ele estava em seu próprio colo com o libertador de Israel. Mas assim foi que sucedeu. E estando Moisés já há anos ali, naquela região, tendo fugido ele do Egito, tendo saído do Egito, ele se encontra agora com algo espantoso, maravilhoso, extraordinário, e que era justamente a manifestação da glória de Deus. Aquilo lhe chamou a atenção, aquilo lhe provocou a curiosidade, e Moisés disse: chegarei eu mais perto para ver esta maravilha. E então, antes que ele pudesse se achegar pela curiosidade, Deus o chama para que ele se aproxime pelo chamamento. O Senhor tem chamado a todos nós. O Senhor tem falado a todos nós. O Senhor tem dito: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Senhor a todos nós. Ele nos chama pelo nosso próprio nome, como chamou a Moisés, dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Disse: não te achegues a este lugar, tira a sandália dos teus pés, porque o solo em que estás é santo. O solo em que estás é santo. O solo é santo porque aquele que é sumamente santo se manifesta naquele lugar. E então a terra se torna santa. A terra não é santa pela sua própria natureza. A terra é santa pela santa presença do Senhor na terra. E então Moisés tira a sandália dos seus pés, se aproxima do Senhor, esconde a sua face, porque teme ver ao Senhor. E Deus então diz a Moisés: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Um Deus de relacionamentos, um Deus relacional, o único e verdadeiro Deus. E que não é apenas o Deus de teu pai, não é apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus de Moisés. E assim seria conhecido como o Deus de Moisés. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor
por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O Deus que vê é o Deus que desce. O Deus que ouve é o mesmo Deus que liberta. O Deus que conhece é o mesmo Deus que nos faz subir de uma terra para uma terra boa, para uma terra ampla, para uma terra que mana leite e mel. Porque Ele vê, Ele desce. E a Bíblia diz que Jesus também desceu. E por que Ele desce? Para nos fazer subir. Deus desce até o nível, Deus desce até onde estamos, para nos fazer subir. E com Ele certamente subiremos. Até mesmo escatologicamente, nós dizemos, se o Senhor desce até nós, é porque nós subiremos até o Senhor. Mas tudo isso o Senhor dizia, e disse, vai ao Egito, e dize a Faraó, deixa o meu povo ir. Disse Moisés, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Não se esqueça de quem você é. Você é Moisés, é aquele que foi livre das águas, e não só livre das águas, mas livre de Faraó, e livre da morte, livre do intento, e mais uma vez, livre da morte, porque Deus disse, não temas ir, porque aqueles que queriam te matar, já morreram. Você é Moisés. E eu quero dizer a você mais uma vez, o encontro com Deus, não só Deus se revela a nós, mas na revelação que Deus dá a respeito dele mesmo, para nós, ele nos revela quem nós somos em Deus. O Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, e vós, que dizeis? Quem eu sou? Disse Pedro, tomando a palavra, e o disse muito bem, e não foi nem sangue, nem carne que revelou a Pedro, mas o próprio Pai, que Pedro assim falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Então Jesus disse também, eu te digo, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas. Jonas, pomba. Por isso, uma das traduções de Bar-Jonas seria filho do Espírito Santo. Quem tem a revelação do Pai a respeito do Filho, é quem é filho do Espírito Santo. Também eu te digo, tu és Pedro. Então Pedro recebe revelação de quem ele é. E nós precisamos ter revelação de quem nós somos em Deus. E não nos esquecermos de forma nenhuma de quem nós somos. Mas não é só isso que Deus deseja fazer em nossa vida. O Senhor começa a explicar a Moisés muitas coisas que sucederão. Ele diz como ele deve falar às autoridades de Israel, apresentando quem é o Senhor. Ele diz, eu sou o que sou. Ele fala a Moisés e lhe dá
o seu sagrado nome. E quando Moisés proferiu esse nome, que grande poder, que grande autoridade, há poder no nome do Senhor. E o Senhor deu a Jesus Cristo um nome que está acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Há poder neste nome. E nós devemos usar este nome. Mas no capítulo de número 4, a Bíblia diz o seguinte, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, uma vara, um báculo, um cajado, um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-a pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atentarem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue. Até aqui. Encontramos algo que eu chamaria o treinamento secreto de Moisés. Deus começa a treinar Moisés naquele ambiente de comunhão, na operosidade dos milagres que haveria de se manifestar através do ministério de Moisés para que o povo cresce e para que o povo pudesse ser liberto pela poderosa mão do Senhor. Quando eu lia esse texto, como, digamos, houve um despertamento de algo que Deus deseja fazer conosco, na intimidade da busca em oração.
E é um atrevimento o que eu irei falar. Deus deseja te treinar no particular da oração para te usar publicamente em milagres. Quando eu estava lendo isto e eu me transportei ao entra no teu aposento, fecha a tua porta. Nós necessitamos mais do que nunca de operosidade das obras de Deus. Jesus mesmo diz: creiam ao menos pelas mesmas obras. Obras levam a um despertamento de crer. Crer em nossos ministérios, eu, você, todos nós, você que nos ouve hoje, que nos escuta através da live, saiba que Deus deseja te treinar no secreto. Te treinar. Vejam, sinais que foram executados no Egito são citados aqui por Deus. São experimentados por Moisés no lugar secreto com o Senhor. Sinais são manifestos a Moisés. Milagres são realizados no secreto. Ninguém viu esses milagres a não ser Moisés. Talvez o rebanho. Ninguém foi testemunha desses milagres que aconteceram no momento de comunhão, no momento em que Deus estava se revelando a Moisés. Ninguém o viu, apenas Moisés. Há milagres que Deus deseja fazer com você, para que depois você realize na presença de todas as pessoas, para glorificar ao Senhor. Mas para isso nós precisamos da intimidade, do momento secreto com Deus. Nós precisamos do momento secreto com Deus. Nós precisamos ir a este lugar e sermos treinados por Deus. Porque o desafio é grande. Nós enfrentaremos a Faraó, a todo o Egito. E ainda um desafio maior do que Faraó e do que o Egito. Moisés não se preocupava com a incredulidade de Faraó e do Egito. O problema para Moisés era a incredulidade do povo de Deus. E para que vençamos a incredulidade do povo de Deus, nós temos que ter uma grande experiência com o Deus desse povo. Uma experiência irrefutável, uma experiência inegável com o Senhor. Mas nós precisamos ser treinados no aposento secreto. Nós precisamos ir para o aposento secreto, não apenas para falarmos,
para orarmos, para pedirmos, mas para sermos capacitados, sermos treinados. Aprenderemos a pregar no aposento secreto. Aprenderemos a ministrar no aposento secreto. Aprenderemos a aconselhar no aposento secreto. Aprenderemos a manifestar sinais, maravilhas, milagres, prodígios no aposento secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto, te responderá. Nós precisamos de respostas que só as teremos no aposento secreto. Nós precisamos de respostas que só conseguiremos a partir da comunhão com Deus no aposento secreto. Nós precisamos de um treinamento, de um discipulado, que só poderá existir no aposento secreto. Então, o que a igreja está fazendo que não está indo para o aposento secreto? Sabe, é do aposento que se sobe ao púlpito. É do aposento que nós somos capacitados. Essa mensagem, ela mexeu com o meu espírito. Porque se nós queremos manifestar ao povo de Deus algo que lhes dará fé, nós conseguiremos este algo que transmitirá ao povo de Deus fé no aposento secreto. Você não conseguirá isto em métodos. Você não conseguirá isto em estratégias. Eu volto a dizer, não sou tolo de ser contra métodos. Não sou tolo de ser contra estratégias. O que eu estou dizendo é que há coisas que você só obterá no aposento secreto, que você não conseguirá em outro lugar. Que você pode ir a todas as conferências, a todos os congressos e pesquisar em todos os lugares, mas você só conseguirá com Deus, diante de Deus, no aposento secreto. Foi lá que Deus fez manifestar a Moisés o seu poder. Moisés estava diante do Senhor. E o Senhor começou a mostrar a ele sinais. Note que o primeiro sinal que foi manifesto na corte de Faraó foi a vara se transformando em serpente. Que sabemos que os magos do Egito, com seus conhecimentos secretos, ocultos, eles fizeram algo semelhante, mas a cobra, e que a Bíblia não diz que foi a cobra, diz a vara de Moisés, engoliu as outras cobras. É interessante o texto que diz que a vara engoliu cobras. Porque, na realidade, em Moisés, era um milagre. A vara se transformara em uma serpente. Com os magos, era um artifício. As serpentes se tornavam como varas. E a serem despertas, eram serpentes. Era
artifícios da mentira, do engano, do engodo. E então, a Bíblia não diz que foi a serpente de Moisés, mas diz que foi a vara de Moisés que engoliu os demais. Sabe, deve ter passado um tempo ali, porque nós não sabemos quantos magos eram. A Bíblia fala de 2, acima de tudo, ou eram 2 serpentes ou mais serpentes que ali se manifestaram, mas o tempo que levou, Deus foi glorificado. E o interessante é o seguinte: Moisés não ficou abalado. Moisés fez o sinal, e Moisés tinha sido treinado pelo Senhor, não em um único sinal. Deus diz: faz esse sinal, faz esse outro sinal, e se não lhe atenderem, faz esse terceiro sinal. E a primeira praga, o primeiro castigo que foi imposto ao Egito foi justamente das águas do rio Nilo se tornarem sangue. Então nós vemos aqui um treinamento da parte do Senhor na intimidade. E Deus deseja nos treinar. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estou assim entusiasmado. Eu quero ser treinado por Deus. Eu quero ser treinado a pregar, eu quero ser treinado a fazer milagres. Deus quer te treinar a executar maravilhas, milagres. Aonde você aprenderá a fazer isto? No aposento secreto. A igreja tem que voltar a orar. A igreja tem que voltar a gastar tempo de devocional com Deus. E não só um tempo dizendo: pronto, orei, cumpri minha tarefa. Não, não é isto. É gastar tempo. Relacionamento demanda gastar, dedicar tempo. Tempo com Deus. E ali seremos treinados, ensinados a nos mover no sobrenatural. Aprendendo com Deus a se mover no sobrenatural. Todos nós podemos viver isso. Todos nós podemos vivenciar isso. Moisés ainda diz ao Senhor: mas eu não sou, eu não era, nem passei a ser homem eloquente. Homem eloquente. Conhecemos a história que Deus ordena a Moisés e diz: vai ter com teu irmão. E me parece que Deus falou com o irmão de Moisés, com Arão, porque quando Moisés chegava, Arão veio ao seu encontro. E Arão se tornou uma extensão de Moisés. Deus disse a Moisés: eu serei o teu Deus, e tu serás Deus sobre Faraó. Por isso era necessário Moisés ser treinado por Deus. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus deseja que nós venhamos a ser Deus sobre o diabo. O diabo, quando nos olha, não nos vê, vê a Deus. Quando nos ouve, não nos escuta, ouve a Deus. Por quê? Porque estamos sendo treinados. Eles fazem igual a Deus.
eles fazem o milagre na mesma forma. Eles foram discipulados por Deus. Nós lançaremos o nosso cajado, e ele se tornará em serpente. Nós pegaremos a água e colocaremos. Os milagres que estavam acontecendo com Moisés ali, ele e Deus. Ele jogou o cajado virou em serpente, ele tomou de volta, o cajado voltou a ser cajado. Ele meteu a mão nas suas vestes, ela saiu leprosa, ele meteu de novo, ela saiu perfeita. Deus o estava treinando no sobrenatural, sendo treinados no sobrenatural. Nós vamos ser uma igreja treinada no sobrenatural. Nós vamos ser pessoas treinados, habilitados a manifestar no sobrenatural, para a glória de Deus. Não para a nossa própria glória, porque esta manifestação é a manifestação onde Deus dá testemunho a nosso respeito. Se o testemunho dos homens é eficaz, muito mais eficaz é o testemunho de Deus. E nós precisamos ser treinados pelo Senhor. Deus deu a Moisés longevidade. Uma longevidade não apenas para que vivesse muito. A primeira característica da longevidade de Moisés é que ela foi maior do que o dos seus inimigos. Pois Deus diz a Moisés: não temas, pois aqueles que queriam te matar já morreram. Os que vão agora querer te matar são outros. Os antigos já passaram, vem gente nova querendo te matar. Não temas. Mas não era uma longevidade qualquer. Você pode ter uma longevidade debilitada. A Bíblia diz, em havendo vigor. Essa era uma longevidade vigorosa. E esta promessa nós reivindicamos para esse ministério. Para cada pessoa, para cada indivíduo e para o ministério em si, que Deus nos dê uma longevidade vigorosa. Era uma longevidade produtiva. A Bíblia diz, e velhos ainda dão muito fruto. Esse é o tipo de longevidade que Deus havia concedido a Moisés, física, intelectualmente, espiritualmente. Essa era uma longevidade. Sua alma era vigorosa. Sua alma era longeva. Sua vida era produtiva. Sabe, meus irmãos, nós temos muito a fazer nos próximos 40 anos. Você dirá, mas Jesus volta antes. Se ele volta antes, ou se ele não volta, isso não faz... não é que não faça diferença, faz diferença, obviamente. Mas isso não é o ponto.
Sabe, eu tenho temido algumas mensagens que as pessoas estão com medo de viver, pessoas não querem mais casar, pessoas não querem mais fazer faculdade, pessoas não querem mais trabalhar, porque dizem, Jesus vem, eu não quero comprar a minha casa, porque Jesus vem. Não existe nada disso. Viva, trabalhe nesta vida como se Jesus viesse daqui a 100 anos, mas espere Jesus como se ele viesse hoje. É assim que nós temos que viver. Se você tem condições de comprar uma casa, compre. Se tem condições de comprar 2 casas, compre. Alugue uma. Fica com a outra. Não desista do dom que Deus te deu, que é o dom da vida. Viva a vida, no nome de Jesus Cristo. Mas busque na intimidade ser treinado pelo Senhor no sobrenatural. Nós teremos pregadores sobrenaturais. Nós teremos ministradores sobrenaturais. Nós teremos conselheiros sobrenaturais, porque aprenderam tudo isto na intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés tomou seus filhos e a sua mulher, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. A experiência secreta fará que você leve com você o que é de Deus. Não serão mais as suas ferramentas, não serão mais os seus instrumentos, mas serão as ferramentas de Deus nas tuas mãos. Isso faz toda a diferença. Não é mais a minha mensagem, é a mensagem de Deus através da minha vida. Não é mais o meu conselho, é o conselho de Deus através de minha vida. Não é mais. Não é mais os meus instrumentos, os meus mecanismos, mas são os instrumentos de Deus, os mecanismos de Deus nas minhas mãos. Mas tudo isso acontece no aposento secreto. Temos que ter relacionamento com este Deus relacional, único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, deseja se relacionar conosco. No nome de Jesus, amém e amém, Pai. Senhor nosso Deus, nós estamos hoje aqui para levantar um propósito relacional contigo, de gastarmos tempo com o Senhor, ouvindo, falando ao Senhor. Nós queremos ser treinados na prática do sobrenatural, na intimidade com Deus, para sermos usados por Deus. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos,
Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos usados poderosamente por Ti. Dá-nos experiência contigo. Dá-nos ouvirmos a Tua voz. É o que nós te pedimos. E desde já, te agradecemos, ó Pai. Abençoa-nos pelo poder do Senhor. Se alguém que nos ouve, nos vê e nos acompanha pela live, diz: eu queria algo assim. Como eu posso ter a certeza de que se eu entrar em meu quarto e fechar a minha porta, Ele estará lá me esperando? Se Ele for teu Pai. E como você pode ser filho dEle? Apenas aceitando-o como seu Senhor e seu Salvador. Você experimentará a filiação. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu te convido a receber agora a Jesus Cristo. E como você o receberá? Apenas creia nele. Creia. E como diz a Escritura, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, eis estas pessoas, em especial esta pessoa, que hoje deseja ter a segurança que sempre que entrar em oração, haverá um Pai amoroso escutando. Por isso, eu oro para que ela sinta agora o toque sobrenatural de Deus, transformando a sua vida, o fazendo pelo poder de Deus, na graça divina, filho de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Mas eu quero te convidar a todos agora, lançando um desafio, um compromisso, de todos nos tornarmos de fato seus discípulos. Ele tem chamado a você e a mim, a todos nós. Ele tem dito: vem, segue-me, e eu te farei ser. A Pedro ele disse: eu te farei ser pescador de homens. E foi. Foi na comunhão, foi seguindo ao Senhor, que Pedro se tornou quem Pedro tinha que ser. E se você, tanto que nos ouve, nos vê, nos assiste pela live, como você, presente aqui, deseja se tornar o que você tem que ser, eu quero orar com você, orar por você, por todos nós, pedir que Deus nos faça ser. Eu não sei se você sente esse peso de ser quem você tem que ser. Só sendo discípulo de Jesus, só seguindo, só sendo treinado no particular,
no aposento secreto. Senhor, eu oro por todos os que atendem a este convite, que é um verdadeiro desafio de sermos discípulos de Jesus. Segue-me, e eu te farei ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu preciso ser. Segue-me, e eu te farei ser. É o que nós oramos. É o que nós, desde já, te agradecemos. E louvamos o teu nome. Pelo poder do nome que está acima de todos os nomes. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Vamos ficar de pé um pouco, por favor.